Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a nossa escola bíblica e a gente está começando hoje essa nova série de lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 e essa nova série que nós vamos seguir aí pelos próximos 3 meses, né? Pelo menos nos próximos 3 meses nós passaremos estudando o Evangelho de Mateus. E o tema dessa série de lições é Deus conosco. E está aqui hoje para conversar com a gente sobre essa lição específica, a lição número 1, o pastor Eleilton, que além de ser diretor da associação, da editora, vice-presidente da igreja, mais alguma coisa? Não. É só pai, marido, né? É isso aí. Mas está aqui o pastor Eleilton, você pode falar um pouco aí com o pessoal que está nos assistindo agora. Legal, obrigado, pastor Samuel. Paz também a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Para nós é uma alegria, um rico privilégio poder ter esse momento aqui, né, onde a gente vai estudar, conversar um pouco a respeito da nossa lição bíblica, né, a primeira lição dessa série, e esperamos em Cristo que seja um tempo realmente edificante, Amém. E proveitoso para todos. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Você que está aí na sua casa, você está aí pegando aí a sua lição, a sua Bíblia, né? Ou se você vai estudar pelo seu tablet, pelo seu celular, não importa, mas eu queria convidar você, aonde você estiver, a fazer essa oração, pedindo que a bondade e a graça de Deus, ela nos guie nesse estudo da palavra dele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui reunidos com os nossos irmãos e irmãs, espalhados por todo esse Brasil, por alguns lugares do mundo, e esse é um momento em que nós estamos sedentos da Tua palavra, de aprofundar, de aprender. Pedimos que o Senhor nos guie, que o Teu Espírito Santo nos conduza e que de maneira graciosa o Senhor nos dê a compreensão da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pastor Eleilton, direto assim, o título dessa lição é Deus conosco, né? Você, assim, que esteve envolvido também no processo da criação desses textos originais e tal, o que poderia nos falar mais aí a respeito desse significado desse tema para essa série de lições que está começando hoje e vai percorrer aí as próximas semanas, né? Sim. O título Deus conosco tem uma razão bem simples, né? A razão desse título. É uma série de lições que tem como base o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, coincidência ou providência, ele começa e termina falando desse tema. Se você pegar o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, o versículo 21, é ali que a gente tem um dos títulos mais conhecidos de Jesus, que é Emanuel, né? Quando há a profecia a respeito do nascimento de Cristo, e fala que o nome dele é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí passa todo o Evangelho, né? Toda a história de Cristo transcorre, enfim. E a gente chega no final do Evangelho e as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus estão no que a gente conhece como Grande Comissão, e a Grande Comissão termina: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse Evangelho começa e termina falando a respeito, apresentando Jesus assim como Deus que está conosco, Deus que está do nosso lado. Então, por isso, esse título, Deus conosco, para uma lição baseada no Evangelho de Mateus. Esse Deus conosco, assim, vamos só para a gente aguçar aqui a nossa conversa. Quando nós lemos no primeiro capítulo de Mateus, Deus conosco é a designação que o anjo está dando ali para José, para Maria, a respeito do nome de Cristo, né? No final do Evangelho, a gente tem o próprio Cristo dizendo aquilo que ele faria. Deus conosco significa que Deus veio para ficar para sempre conosco? Exatamente. Eu acredito que quando o anjo apresenta esse título, é exatamente trazendo essa ideia, né?
Jesus veio para morar com os seres humanos e ele, de fato, morou com a gente presencialmente, de maneira física, né, como um ser humano. Né? Ele está presente desde antes com a humanidade, desde antes de ter se encarnado, mas se encarnou e veio para morar como um ser humano aqui com a gente. E mesmo depois que ele cumpriu a sua missão de morrer por nós, ressuscitar pela humanidade, ele continua com a gente. Né? Ele está com a gente para todo sempre. Né? Veio para morar e estará para sempre com a gente. Né? Acho que essa é a mensagem que o Evangelho de Mateus passa para a gente. Né? Ele veio para morar, mas continua com a gente. Continua. Não nos abandonou. Não foi embora, né? Não foi embora. E como ele se faz presente na nossa vida hoje? De acordo com o Evangelho, por meio do Espírito. Né? Ele foi o Espírito Santo ficou para morar conosco. Né? Então, como Jesus está presente nos cristãos, a presença dele nos cristãos se dá por meio do Espírito Santo. Né? Tanto muito a presença legal. De Cristo como a presença do Pai. E é um cumprimento de promessa. Né? Eu vou e ficarei para sempre. Né? Sim. Então, o Deus conosco é Deus para sempre. Né? Para sempre conosco. Né? Para sempre conosco, até a consumação do século, né? Até o dia final, né? Até que encerrar a página dessa presente história. E depois a gente continua com ele lá, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos nessas últimas semanas, sempre que a gente fala ou estuda a lição bíblica, a gente tenta conectar os nossos estudos da lição bíblica com a realidade que a gente está vivendo. Né? Hoje nós estamos ainda reclusos, né? Nós estamos em isolamento, nós estamos aqui com a distância aqui, né? Ainda estamos em isolamento. As pessoas que estão, os irmãos e irmãs que estão nos assistindo de casa, eles também estão vivendo isso no Brasil, ou na Europa, ou na América Central, enfim, eles estão vivendo isso. Como que nós podemos conectar, ou como que esse estudo do Deus conosco, do Evangelho de Mateus, ele pode contribuir para a gente entender e talvez tirar lições desse período de isolamento que nós estamos vivendo hoje? Então, acho que todo período de crise gera naturalmente nas pessoas, né, um certo tipo de receio, né, a ansiedade em algumas, né, o que será, né, dos próximos dias, né? Quando é que as autoridades conseguirão conter a crise? Então é natural a gente viver um período de ansiedade, né? As famílias agora em casa, né? A maioria dos lugares com decreto de isolamento social. Eu penso que nesse período estudar uma lição com um tema desse, estudar um evangelho com um tema desse, de alguma maneira pode trazer refrigério para a nossa alma, refrigério para a nossa vida, porque diante de todas as incertezas que são comuns nesse período, uma certeza tem que ficar clara e presente na mente de todos os cristãos, né, na mente de todos aqueles que servem a Deus. Deus está conosco. Jesus está conosco. Nós não estamos passando por essa crise, por essa situação sozinhos. Né? Ele está conosco. Ele está do nosso lado. E nós podemos recorrer a Ele a qualquer momento, porque Ele está conosco. Né? Então, eu penso que essa certeza, ela é uma certeza importante nesse momento de enfrentamento de crise. É a certeza importante nos momentos de incertezas, né? Exatamente. Nós estamos vivendo um momento hoje em que as coisas fugiram ao nosso controle. Você não tem mais controle de onde você vai, onde você deixa de ir. Fugiu completamente ao controle. E há uma tendência de que nesses momentos o nosso coração ele fique tão ansioso, porque a gente está acostumado a ter o controle de tudo, né? E quando as coisas fogem ao nosso controle, Deus conosco continua no controle de todas as coisas. Né? Exatamente. Graças a Deus por isso. Bom, a nossa lição hoje, ela trata do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Uma parte do primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, mais precisamente ali a genealogia de Jesus. E tem como objetivo desafiar o estudante, desafiar você que estuda a Escritura, que se aprofunda na Escritura,
a exaltar a Deus, a compreender essa soberania, essa graça maravilhosa de Deus ao enviar Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Bom, o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, ele foi escrito por Mateus. Essa é a informação que nós temos, né? O que nós sabemos é que Mateus era um cobrador de impostos, foi chamado por Jesus quando ainda estava ali na coletoria, deixou tudo para trás e passou a seguir Jesus e se tornou um discípulo e um apóstolo de Jesus, né? O fato de Mateus ser um cobrador de impostos tem um significado importante. Por quê? Porque os cobradores de impostos eram pessoas que não tinham um andar tranquilo na sociedade, né? É igual alguns políticos hoje, né? Hostilizado no aeroporto, no mercado, enfim. Então, os cobradores de impostos, eles viviam essa realidade também, né? Porque eles faziam parte de uma classe ali que, de certa forma, era compreendido como uma classe opressora da sociedade da época. Mateus tem um agravante, porque Mateus era judeu, né? Então, era inadmissível para o pensamento da sociedade judaica acreditar ou pensar que um judeu havia se tornado uma espécie de vassalo do Império Romano e oprimia ou saqueava os seus próprios irmãos judeus. Então, esse homem, talvez assim, rejeitado ali por sua sociedade na época, uma fama um pouco duvidosa, é esse homem que Jesus vai chamar e que Deus vai usar de uma maneira incrível, de uma maneira maravilhosa, para trazer para nós o evangelho de Mateus, que é o evangelho que é o evangelho que vai dar origem, né, aos nossos estudos durante esses 3 meses. Pastor Eleilton, nós sabemos que o evangelho de Mateus foi escrito ali por volta do ano 65, então, entre o chamado de Mateus até Mateus escrever, passaram-se ali algumas décadas, né? Mas eu queria perguntar para ti o seguinte: a gente observa claramente que Deus ele age, de fato, na história de maneira poderosa, soberana, graciosa. Mas qual é o propósito central, assim, o propósito evidente? Você já deu uma palhinha aí falando do Deus conosco. Mas quando Mateus escreve o seu evangelho, ele tinha um público-alvo na sua cabeça, ele tinha uma linguagem específica, traduzindo uma ideia para algumas pessoas, né? Então eu perguntaria isso, né? Como que nós podemos traduzir aqui, para quem está estudando a lição com a gente, os propósitos pelo qual o evangelho de Mateus foi escrito, né? E as razões ali que levaram Mateus a escrever como ele escreveu. Eu acho que essa informação que você já deu a respeito da data do evangelho, ela já é importante para ajudar a gente a entender isso. Então, Mateus está escrevendo esse evangelho na década de 60, talvez na segunda metade da década de 60, de 65 para frente, você escrevendo o evangelho dele. E para quem Mateus escreve, é muito claro, pela leitura do evangelho, que o tom desse evangelho é diferente dos outros evangelhos. Parece que Mateus tem um público predominantemente judeu quando ele escreveu o evangelho. Parece que ele está escrevendo para cristãos judeus. Cristãos judeus. Nós estamos falando aí de aproximadamente uns mais de 30 anos, né, depois da ascensão do Senhor Jesus, quando ele vai escrever esse evangelho. O que está acontecendo nesse período para essas comunidades para as quais Mateus escreve o evangelho que leva o nome dele? Se a gente se lembrar, quando começa, né, a igreja ali no Pentecostes, né, a certidão do nascimento da igreja está ali no Pentecostes, os cristãos judeus, eles ainda frequentavam o templo. A gente lê no livro de Atos que os cristãos estavam todos os dias no templo, de casa em casa. Então, eles iam no templo. Que templo era aquele? É o templo judaico, é o templo que tinha em Jerusalém. Então, os cristãos judeus continuavam indo até o templo. Por certo período, os cristãos judeus conseguiram conviver bem com os judeus não cristãos. Conforme o tempo foi passando, foi naturalmente aumentando
uma certa briga e hostilidade entre cristãos judeus e judeus não cristãos. Mateus está escrevendo uns 35 anos depois que a igreja já existe, já está bem espalhada pelo mundo, e está escrevendo aparentemente, né, para um grupo de cristãos judeus que estão vivendo uma crise de identidade. Eles são judeus, mas eles estão sendo rejeitados pelos seus irmãos judeus, né? Ao mesmo tempo que eles são cristãos, e eles estão sendo rejeitados exatamente por isso, porque abraçaram a Cristo como Messias. Senhor. E talvez muitos deles estão até pensando em desistir, em abandonar o cristianismo, por causa dessa crise de identidade que essa comunidade cristã de judeus que recebe o evangelho está vivendo. Aí Mateus escreve o evangelho dele para esse público, nesse período, né, com todo esse cenário, esse contexto, e ele tenta provar para esse pessoal o seguinte: ele tenta provar por A mais B que Jesus é o Messias há tanto esperado. O rei prometido no Antigo Testamento, né, quando a gente fala de que Jesus é o Messias, quem é o Messias no Antigo Testamento? O Messias é um rei. O Messias é o rei, a promessa lá para Davi, né? O rei era ungido. Então, o rei que eles estão esperando, né? O rei que os profetas falavam, anunciavam, esse rei, ele tem nome, é Jesus de Nazaré. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele. Mateus faz 60 referências ao Antigo Testamento e 40 citações diretas do Antigo Testamento, para mostrar que todas elas se cumprem perfeitamente em Jesus de Nazaré e que ele é o rei há tanto esperado. Então, no Evangelho, ele se esforça para mostrar isso para essa comunidade que está vivendo essa crise de identidade. Jesus é o rei e o rei veio trazer o seu reino de maneira intensa para a terra. Com o rei, o reino se aproximou. O reino de Deus está perto. O tempo está cumprido, o reino de Deus está perto. Perto em que sentido? Perto no sentido de distância, né? O reino de Deus agora pode ser experimentado como nunca dantes desde a queda. Antes era uma expectativa, agora ele pode ser uma realidade, né? Pode ser uma realidade. Por quê? Porque o rei está entre nós, né? O rei veio, e o rei é Jesus, né? Ele tem nome. A expressão, né, reino de Deus, reino dos céus, mais de 50 vezes em Mateus. Aliás, ele prefere mais reino dos céus do que reino de Deus. Essa é uma razão, inclusive, que demonstra que ele está escrevendo para um público judeu. Não é que reino de Deus é uma coisa e reino do céu é outra coisa. É a mesma coisa. A diferença é que ele está escrevendo para um público judeu que não cita com tanta facilidade o nome de Deus. Então, ele prefere usar céus ao invés de usar reino de Deus, né? Então, basicamente, essa é a razão de Mateus escrever o evangelho dele. Ele quer mostrar para os seus leitores que Jesus é o rei há tanto esperado. Ele veio. Ele se aproximou dos seres humanos. Ele está conosco. Ele vai continuar conosco. Legal. Você tocou no assunto, na ideia de que ele deixa de usar algumas expressões porque ele está falando diretamente para judeus, no caso, né? Seria também o caso da gente identificar no Evangelho de Mateus também uma linguagem diferente, porque o Novo Testamento basicamente está escrito em grego, né? Mas a gente percebe claramente de um livro para outro uma diferença de redação, de expressões e etc, né? E eu vou fazer essa pergunta porque logo na sequência eu vou fazer logo um comparativo com um texto que aparece em Mateus, um texto que aparece no Evangelho de Lucas, né? Então, o texto de Mateus, além das expressões comuns para judeus, ele também tem uma linguagem que eu digo de escrita mesmo, uma maneira de escrita mais direcionada também para os judeus daquela época. É possível afirmar isso? Sim, com certeza. A própria maneira como o Evangelho começa. Quem é o personagem principal no Evangelho de Mateus? O personagem principal no Evangelho de Mateus é Jesus. É o rei. É o rei que ele está querendo apresentar para o público judeu. Mas para que os seus leitores, né, principalmente aqueles judeus que não eram cristãos, de fato, dessem valor a essa pessoa que ele vai colocar como personagem principal, o que era importante para um judeu? Abraão, Davi, os profetas, era estudar a árvore genealógica dessa pessoa. Então, tipo assim, essa pessoa tem sangue azul? Quem são os familiares? Cite nomes importantes aí da família dessa pessoa que você está me apresentando e dizendo que realmente é importante. Então, Mateus começa com uma genealogia, porque ele está escrevendo para esse público, e para esse público
Genealogia é importante, né? Judeus, alguns mais tradicionais, né, da época, assim, gastavam horas intermináveis estudando genealogias, né? Porque é um negócio importante, né, para judeu. Então, só aí a gente já tem uma demonstração de que... Saber quem veio antes, se era tão importante, se era importante também, né? Exatamente. Isso é legal. Quando a gente lê, eu falei que a gente ia jogar um gancho aqui para essa ideia, a gente falando da genealogia, porque a nossa lição de hoje, a lição de número 1, nós estamos estudando a família do rei. Então, a família do rei, para a gente estudar a família do rei, o texto em si é genealogia, né? E aliás, abrindo um parênteses aqui, existia antigamente muito aquela coisa da caixinha de promessa, né? Uhum. E aí, de vez em quando, a pessoa tirava um texto lá na caixinha de promessa, ou abria a Bíblia, né? E aí saía ali na genealogia, né? Aí ele dizia assim, não, Deus não quer falar nada comigo, porque genealogia não significa nada, né? E é o contrário, né? A genealogia, como você bem disse, ela era de suma importância para um judeu tradicional. Ele dava muita importância para a genealogia. Inclusive, olha, fica aí um outro parênteses aqui, né? Eu já fechei o outro, agora estou abrindo outro. Fica aqui um desafio, um conselho, não, melhor não, uma dica, né? De pregar nas genealogias, né? Que é muito interessante. Você tira lições, nós vamos ver aqui algumas dessas lições, profundas lições em genealogias que nós encontramos na Bíblia. Mas vamos lá, fecha o parênteses aqui, fechou? Quando nós lemos a genealogia de Mateus, ela tem uma sequência, né? O outro evangelho que cita a genealogia de Jesus é o evangelho de Lucas. E o evangelho de Lucas, ele cita uma sequência um pouco diferente ali, né? Isso vai dar margem para muitas discussões. Algumas pessoas vão dizer que ali tem um erro, outras vão dizer que... enfim, a questão é, por que existe essa diferença? Se é que existe uma resposta definitiva do porquê existe. Mas por que existe essa diferença? Né, os nossos irmãos aqui, irmãs, estudantes da Bíblia, eles que são aficionados estudiosos da Bíblia, eles vão ler Mateus, mas eles vão ler também o Evangelho de Lucas e vão perceber essa distinção aí. Existe alguma explicação para essa diferença entre a genealogia em Mateus e a genealogia no Evangelho de Lucas? Olha, existe muita discussão a respeito disso, né, para tentar explicar essa diferença, né, porque tem alguns nomes, né, em determinada altura da genealogia que mudam, né, se você comparar as duas genealogias, né. A explicação tradicional, né, a explicação mais comumente ortodoxa, aceita, né, para explicar essas diferenças é que um evangelista ele está traçando a genealogia a partir de José e outro evangelista está traçando a genealogia a partir de Maria. Então, os nomes que vão mudar são os nomes ali que já estão se aproximando ali de Jesus, né? Então, os nomes que estão mais próximos aqui de Jesus. Então, a explicação mais comumente utilizada, né, para explicar essas diferenças seria essa, que um está traçando a genealogia a partir de José, tem os ancestrais imediatos de José aqui, nesses nomes próximos aqui ao nome de Cristo, e na outra, os ancestrais imediatos aqui de Maria. Tá? Certo. Apesar das duas terminar com José, né? Porque termina com homem mesmo. Porque é com homem, isso. Agora, é interessante uma observação. O meu professor de teologia do Novo Testamento, o meu professor de Novo Testamento, ele sempre dizia na verdade, que o fato da genealogia de Jesus estar exposta como está era um diferencial para a credibilidade da Escritura, a credibilidade do relato da Escritura, né? Quando a gente vê, por exemplo, a genealogia de Jesus, essa família, esses antepassados de Jesus, nós vamos observar que há pessoas ali com histórias complicadíssimas, né? Você tem prostituta, você tem... E além disso, há um outro fator interessante, é que na genealogia de Jesus, se não me falha agora a memória, são citadas 4 mulheres, né? São 4 mulheres, e era uma coisa também que era incomum haver a citação de mulheres. E as 4 mulheres que são citadas lá, elas são... uma era prostituta, né?
que é Raabe, a outra era uma estrangeira, né, que era uma moabita e etc. Em suma é o seguinte, para muitos de nós, nós esconderíamos um pouco essa genealogia aí por conta de algumas histórias duvidosas, né? O que você poderia falar para a gente a respeito desses fatores aí da genealogia de Jesus e como que isso, apesar dessas complicações da história, como essa genealogia mostra a importância daquilo que está acontecendo ali à frente, que é o nascimento de Jesus? Então, a genealogia de Jesus, né, levando em conta esse detalhe que você citou, né, do aparecimento do nome das mulheres, é extraordinário. Assim, é incomum para a época, porque primeiro que não se coloca mulher em genealogia. Você pega as genealogias do Antigo Testamento, né, as que a gente tem na própria Bíblia, na própria Escritura Sagrada. É incomum você citar o nome de mulher numa genealogia, né? A de Jesus cita, e as mulheres citadas, muitas delas tiveram um passado que muita gente tentaria esconder. Né? Mas na de Jesus elas estão ali, está exposta, né? elas aparecem. Então, por quê? Por que isso? Por que a genealogia construída dessa maneira? Talvez pela própria genealogia, a genealogia já comunica que esse que nasceu, esse que é o personagem principal da genealogia, que está no ponto culminante dela aqui, esse veio para salvar e para resgatar pessoas, né, de todo jeito. Ele veio para resgatar pecadores, ele veio para transformar a vida das pessoas. Essas questões, né, incomuns na genealogia de Jesus servem para evidenciar para a gente a graça de Deus, o quanto Deus é gracioso. Né? Os antepassados do filho dele são pessoas como nós, pessoas que cometem pecados, pessoas que erram, né? Pessoas que de repente têm vergonha de falar de algumas coisas que fizeram no passado. Tem nomes na genealogia de gente que fez coisa muito ruim mesmo, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Né? Você tem um Manassés, por exemplo, que aparece na genealogia. Você tem anônimos também na genealogia, gente que a gente nunca não sabe nem ouviu falar, não sabe nada a respeito dessa pessoa. Então, a genealogia comunica, sim, tem uma mensagem muito importante a respeito desse que está no ponto culminante dela, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Você acha que é um exagero a gente afirmar que o fato do seguinte, olha, Jesus, a gente já sabe, ele é um divisor de águas na história, ok. Mas quando a gente vê a genealogia, a família de Jesus, a gente também vai observar que Jesus também é um divisor de águas para a própria família dele, né? Para os seus próprios antepassados, que tiveram, a partir de Jesus ali, a história muda radicalmente, né? Seria um exagero a gente afirmar que Jesus, além de ser o redentor da humanidade, e para alguns vai pensar que ele vai redimir a humanidade dali para frente, né? Mas do ponto de vista teológico mesmo, é algum exagero a gente afirmar que Jesus, ao mesmo tempo que traz redenção para toda a humanidade, ele também é um nascido dentro de uma família que traz redenção para a sua própria família, no sentido de história, né? Por exemplo, sei lá, tem gente que fez coisas más aos olhos de Deus, você tem gente que roubou, você tem gente que matou, mas aí nasce Jesus aqui, ó. E essa família aqui da qual Jesus faz parte, Jesus é diferente porque ele não tem esses pecados, ele não comete essas coisas. Mas à medida que nós olhamos para Jesus, não altera também a maneira como nós enxergamos a família dele? Eu faço essa pergunta sobre o exagero porque depois eu quero fazer uma aplicação aqui, se não for o exagero. Né? Não, mas com toda certeza a redenção que Jesus traz para a humanidade, né, de maneira geral, né, para todas as pessoas, inclusive se tem alguém nos assistindo aqui que ainda não experimentou, né, não experimenta da vida em Cristo, alguém que ainda não reconheceu Cristo como Senhor da sua vida, né, o que Jesus veio fazer, ele veio fazer para toda a humanidade, está disponível para você também, e inclusive disponível para todos os
antepassados dele, né? Na verdade, todos os antepassados de Jesus, se salvos, se redimidos, o foram por causa de Jesus aqui. Mesmo que ele não tivesse nascido aqui ainda. Sim, né? sim. Mas é que a cruz, ela aponta para frente e para Para trás. trás. Né? A redenção, ela é para frente e para trás. Não existe outro meio de salvação. As pessoas que foram salvas desde o início da história da humanidade até hoje, a razão é única, é Cristo. Né? Cristo. E o que Cristo fez na cruz. Então, a salvação, a redenção alcança a todos, inclusive a própria família dele. Legal. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, no aconselhamento ali, aquela conversa pastoral, e a pessoa me disse assim, olha, o meu pai foi alguém que nunca prestou. O meu pai não valia nada. Aí ele usou a seguinte expressão assim, ó, o meu pai nunca fez nada de bom na vida dele. E aí, na hora, eu me lembrei dessa ideia da genealogia e eu disse assim, eu me permita discordar de você. A pessoa regalou o olho, né? Tipo, como assim vai discordar de mim? Essa é a minha história, né? É a minha família. Me permita discordar de você. Mas por quê? Eu falei assim, porque por meio do seu pai você veio ao mundo. E hoje você tem condições de, em Cristo, nessa sua nova vida em Cristo, você redimir a história da sua família, porque Cristo traz redenção para a história da família. O seu pai, ele é diferente. Depois que você se encontra com Cristo, até a maneira com que a gente enxerga os nossos pais muda, ela é transformada. Mas a maneira como nossos pais nos enxergam também muda completamente. De tal forma que Jesus se transforma numa espécie de divisor de águas para toda a humanidade, mas ele também pode ser um divisor de águas para a nossa própria casa, para a nossa própria família. É isso aí. Inclusive, eu digo assim para você, de repente você nasceu numa família que não é uma família que as pessoas ficam escrevendo ou mostrando as histórias, né? Porque a gente é muito acostumado com isso, né? Geralmente a gente fala assim, é muito comum hoje em dia, assim, o pai vai apresentar o filho, ele não apresenta o filho pelo que o filho é, ele apresenta pelo que o filho faz. Né? Então ele diz assim, esse é meu filho, é jogador de futebol. Esse é meu filho, ele é médico. Esse é meu filho, ele é advogado. Né? E talvez alguns de nós não temos essa possibilidade. A gente esconde a nossa história, a gente quer esconder o nosso passado. Quem foram os pais, quem foram a família, os irmãos, tios e etc. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu espero que você compreenda isso nessa lição, e estudando esse texto, essa porção da Bíblia. Jesus Cristo é aquele que traz redenção, aquele que pode redimir não só a sua vida, mas toda a história da sua família. Né? O seu pai pode ter feito um monte de coisas ruins, sua mãe pode ter feito um monte de coisas ruins, mas ele fez uma coisa boa, ele botou você no mundo, e você conheceu Jesus. E através da nova vida em Jesus, você pode mudar a história da sua família se você trouxer Jesus para dentro da sua genealogia. Jesus, ele é transformador. Amém? Cara, fiquei até emocionado aqui. Cara, olha só. A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão das diferenças entre a genealogia de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas como que nós podemos falar um pouquinho assim desse contexto? O contexto que envolve esse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Né? A gente vai observar, por exemplo, na próxima lição, aquela expressão da plenitude do tempo, né, de Gálatas 4:4. Tem toda uma história ali para trás que vai permitindo, né, que essa porção da Bíblia que a gente tenha, ela faça algum sentido para nós. Né? Mas a nossa lição bíblica, ela vai elencar ali pelo menos 4 situações ali, 4 situações para a gente compreender o contexto aqui desse texto. Né? E aí eu queria saber se você poderia falar um pouquinho a respeito desse contexto, né? Conforme é colocado aí para a gente. Né? Na nossa lição, a gente tem ali a questão do autor, Mateus, que nós já conversamos um pouco, né? O propósito do texto, que nós também já conversamos um pouco,
A genealogia de Jesus, né, que é um fator ali decisivo e determinante para compreender esse contexto ali. Mas o que mais a gente poderia falar a respeito dessa porção aí da Escritura aí? Do ponto de vista teológico ou do ponto de vista pastoral também, né, como aplicação mesmo. Sim. Bom, o primeiro versículo da genealogia, então, você mencionou aí as 4 subdivisões da lição bíblica, né? Então, acho que a gente até comentou bastante. São 3, na verdade, me 3, desculpa, são 3, isso. 3, que é o autor, o propósito e a própria genealogia em si, né? Então, falar um pouquinho dessa última, que é a genealogia em si, né? Então, assim, o primeiro versículo do Evangelho de Mateus, né, que está no cabeçalho da genealogia, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa, Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, e aí segue aqui a lista o roteiro, de né? nome, né? Segue o roteiro. Mas perceba que a própria genealogia, ela faz questão de destacar 2 nomes. 2 nomes. 2 nomes estão aqui no início dela, e aí vai aparecer um monte de outros nomes aqui, mas tem 2 que são importantes, que é para ficar destacado que a genealogia, o autor está tentando provar a ligação de Jesus com essas 2 figuras. Então, acho que isso aqui é importante para entender essa genealogia. E por que ele quer ligar Jesus com Abraão e com Davi? Porque para esses 2 personagens no Antigo Testamento nós temos promessas significativas a respeito do Messias. Para Abraão, a promessa de que por meio dos seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Paulo, fazendo uma releitura desse texto, ele diz que esse descendente é Jesus, né? É Jesus. Então, como por meio dos descendentes de Abraão todas as famílias da terra vão ser abençoadas? É porque já estava em mira lá quando essa promessa foi feita, Jesus, o Messias estava já descendentes. O Messias está no meio dos descendentes que virão aí. Então, ele é importante. E para Davi, a promessa de que Deus levantaria um ungido, né, um rei da descendência dele, e que o reino desse ungido não teria fim, duraria eternamente. Não seria um reino humano, né? Exatamente. Quando o anjo vem anunciar para Maria que ela estava grávida, o anjo lembra exatamente a promessa que fora feita a Davi, né, sobre um reino que não teria fim. Então, Mateus faz questão de destacar esses 2 nomes aqui no início da genealogia, aí segue a genealogia, mas para provar o seguinte: Jesus é esse descendente que foi prometido para Abraão e que foi prometido para Davi. Né? Então, ele é de fato esse a quem as profecias apontavam, esse a quem nós esperamos, né? Isso era importante para os judeus, e isso é importante para a gente também. Todas as profecias bíblicas se cumpriram em Jesus Cristo. Jesus é, de fato, aquilo que a Escritura Sagrada diz a respeito dele. Jesus é o Redentor. Toda a história converge para Jesus. Toda a história apontava para ele. Inclusive, por meio do nascimento dele, quando Jesus nasceu, foi tão significativo, né, essa história do nascimento de Jesus, que o próprio nascimento dele dividiu eras, né? Nós estamos no ano 2020, mas 2020 a partir do quê? Verdade. 2020 a partir do nascimento de Jesus. Então tem uma contagem para frente, uma contagem para trás. Uma contagem que quase todos os países do mundo utilizam, essa contagem de anos, né? Nós estamos agora no ano 2020. Então, assim, foi muito significativo o nascimento do Senhor Jesus. Esse personagem aqui não há como negar, né? Qualquer pessoa no mundo não há como negar a importância do nascimento dele. Então, e negar também que ele nasceu, né? De repente, pode ser que ainda existem pessoas que duvidam a respeito da divindade, se ele realmente é Deus e tal. Mas agora, negar a historicidade, negar que ele nasceu, negar que ele foi alguém muito importante na história da humanidade, isso é impossível de negar. Isso é impossível porque ele foi extremamente significativo, de fato dividiu eras, e é o nosso Salvador, né? É aquele que de fato é o Deus conosco e que veio para nos resgatar do nosso pecado, né? Das nossas debilidades. Glória a Deus por isso, né? 2 expressões
que são comuns aqui, na verdade, uma expressão comum aqui que eu quero fazer um contraponto, né? A gente, quando estuda, por exemplo, o Evangelho de Lucas, a gente lê muito a expressão filho do homem, né? Já aqui no Evangelho de Mateus, há uma ênfase na ideia de filho de Davi, né? Por que o Mateus enfatiza tanto essa ideia? Eu acho que você já deu aí um caminho aí, né? De denominar, ele denomina Jesus como filho de Davi. Né? Essa é uma expressão messiânica, né? Filho de Davi. É uma expressão que está ligada lá à promessa feita a Davi, né? Filho de Davi é o Messias, né? Filho de Davi é uma expressão que o esperado, o aguardado. Seria utilizada para o Messias, né? Para o Cristo. Aliás, né? O nome Cristo, na verdade, é o título. É o título, né? A gente fala Jesus Cristo, mas Cristo é um título. Né? Cristo significa ungido. E tem alguns textos que vai dizer Jesus o Cristo, né? Cristo. Coloca um artigo ainda definindo para não confundir com outros Jesuses que possam existir. Exatamente. Né? Tem muita gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus, né? É verdade. Professor Eleilton William tem Jesus Cristo. Não. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título. É um título. Que foi meio que grudado ao nome, né? Hoje a gente nem desassocia, né? Então é Jesus o Cristo. É Jesus o Rei. Jesus o esperado. Uma contribuição, Jesus era um nome comum. Sim. Jesus era igual José, era um nome comum. Sim, tinha um significado profundo, mas era um significado que já vinha lá desde Josué, né? Uhum. É a mesma raiz ali, tanto no hebraico quanto no grego, né? Sim. Agora, Cristo era uma designação que uma pessoa comum, ela não receberia e não aceitaria receber. Isso era passivo de morte e tudo, né? Porque, de fato, representava aquele que era... para eles era uma divindade mesmo, né? Embora eles tenham aquela ideia do rei, que seria um rei, etc., mas o judeu ele não fazia essa desassociação, né? O rei que foi ungido por Deus, ele é quase, ele é o enviado de Deus, ele é aquele por meio de qual Deus age, etc., né? Bom, pastor Eleilton, para a gente caminhar aqui, nosso papo tá bom, mas... Para a gente caminhar aqui para o encerramento aqui da nossa lição, a nossa lição ela propôs pelo menos 2 aplicações, né? Eu quero pegar essas 2 aplicações para a gente dar uma esmiuçada nela, né? A primeira aplicação foi maravilhemo-nos com a graça de Deus, né? E a segunda é alegremo-nos pela soberania de Deus, né? O Deus conosco, né? Pensando aqui nessa primeira aplicação, maravilhemo-nos com a graça de Deus. O Deus conosco é Deus para todos? Com toda certeza. O Deus conosco é Deus para todos. E essa aplicação, a base dela é exatamente a própria genealogia em si. Genealogia, né? O nome das mulheres, o nome de gente aqui na genealogia que fez coisas que eram mal aos olhos do Senhor. Então, tudo isso, todos esses nomes aqui na genealogia de Jesus, de alguma maneira servem para mostrar isso aí, para evidenciar a graça e para mostrar que o Deus conosco é o Deus de todas as pessoas, Então, não existe aquele a quem pode dizer assim, eu fiz tanta coisa errada, tanta coisa complicada na minha vida, eu não sou digno do amor de Jesus, eu não sou digno que o Deus conosco olhe para mim. Você está dizendo que Deus pode me amar porque você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida. Não, Ele pode. Ele pode, e o Deus conosco veio morar com a gente, estará para sempre com a gente, né? E Ele veio aqui para perdoar o teu pecado, para reescrever a sua história, e Ele faz isso por graça, não é por merecimento. Se alguém disse para você alguma vez que você tem que fazer por merecer para que Jesus te ame, esqueça Tá por fora, isso. Né? Tá Isso por não fora. É o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de graça, onde a graça é evidenciada. A gente é amado a despeito do nosso merecimento, né? O Deus conosco é Deus para todos, de fato. E é tanto isso que não somos nós que vamos na direção de Deus, né? É Deus que vem para conosco, né? É Deus que vem na nossa direção, né? E como que a gente pode
como que podemos nos alegrar na soberania de Deus? Pastor Eleilton, Deus ele continua soberano na nossa história. Pensa assim, olha, de repente alguém que está assistindo a gente, ele tem uma história terrível. Se é que existem histórias terríveis, ele tem uma. Talvez pelo modo de vida que levou, ou talvez pelos hábitos que foram desenvolvidos dentro da sua família, e por consequência, aquilo levou a ele para outros caminhos, e etc, etc. Essa pessoa, quando ela olha para a sua própria história, e eu digo assim, olha, Deus é soberano na sua história, e ela olha, e mesmo assim ela tem dificuldade de enxergar essa soberania de Deus, apesar de todas as coisas, né? Deus ele é de fato soberano na história, e eu não estou falando da história da humanidade, isso nós já sabemos. Eu estou falando se Deus é soberano na história humana, no humano, nessa pessoa que está assistindo a gente, que tem essa história aí, olha, Deus ele é soberano nessa história aí. Com toda certeza, é isso que nós acreditamos, é isso que a gente professa, né, à luz da Escritura Sagrada, que Deus é soberano em cada história, tanto a história do mundo, a história da sociedade, aquilo que está acontecendo, inclusive esse período de crise que nós estamos vivendo nesse exato momento do nosso mundo, né? Deus é soberano, Ele não perde controle, sobre as coisas, e inclusive na nossa vida. Então, se você é alguém que tem vivido um período terrível na sua vida, de extremo sofrimento, e você não consegue entender as razões, o porquê, como que Deus permitiu, como que as coisas puderam chegar a esse ponto, continue acreditando. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente acreditar nisso quando o problema bateu a porta da nossa casa e quando as coisas estão ruins, mas é o nosso desafio continuar acreditando que Deus é soberano. Talvez, na hora do sofrimento mesmo, a gente não vai conseguir explicação. A coisa mais difícil é você tentar entender o sofrimento durante o sofrimento, né? Enquanto o sofrimento está... E às vezes até depois é difícil, né? Olhar para trás, né? E entender. Depois é difícil às vezes também, né? Não é todo mundo consegue olhar para trás e chegar às respostas, né? Do porquê que experimentou isso ou experimentou aquilo. Mas durante, aí que é difícil mesmo, né? Você está enfrentando o problema e você começar a fazer perguntas. Mas assim, a gente precisa acreditar nisso. Deus é soberano, Deus está no controle. Isso dá paz para a gente continuar caminhando. Eu às vezes tento pensar, ilustrar essa situação de duas realidades. Uma vez eu estava com a minha sobrinha era um bebezinho, devia ter lá 1 ano e pouquinho, 2 anos, e eu morava no 5º andar e tinha que subir as escadas. E eu, com ela nos braços, fui subindo as escadas, ela estava dormindo, e eu fui subindo. Num dos degraus eu tropecei. E eu tropecei de um jeito assim, cara, que era tragédia à vista. E eu me lembro que eu me esborrachei, me arrebentei, mas ela ficou assim, ó, certinha no meu braço, né? E aí eu olhei para o rosto dela e ela continuava dormindo, como se nada tivesse acontecido, né? Talvez uma outra ilustração também é quando a gente pega um ônibus para viajar, ou a gente pega um voo dentro de um avião, e a gente senta na poltrona e dorme. Por que a gente dorme, né? Embora alguns de nós durmam dirigindo, né? De vez em quando dá uma cochilada, mas por que a gente dorme? Porque a gente sabe que alguém está conduzindo, né? Alguém está direcionando as coisas, alguém está me segurando no braço. Né? Ainda que a quebradeira seja grande, ela seria muito pior, mas alguém está segurando e limitando isso. Né? É isso aí. Essa é a soberania de Deus. A graça de Deus envia Jesus Cristo para viver conosco, para habitar entre nós, para vivenciar o que era a realidade de cada ser humano. E essa graça, ela nos chama para a salvação, ela nos chama para a redenção. Mas, ao mesmo tempo, essa soberania de Deus, ela nos dá essa certeza, como o pastor Eleilton falou aqui, essa convicção de que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua sendo Deus, apesar
das mais variadas e diversas circunstâncias à nossa volta. Nós chegamos ao final aqui do estudo da nossa lição e eu gostaria de ler para você o desafio que foi colocado aqui, que é o desafio para essa semana. Como estamos iniciando uma série no Evangelho de Mateus, que tal separar um tempo esta semana para fazer a leitura da parte que trata desse Evangelho em algum livro de introdução ao Novo Testamento, etc. Esse tipo de livro vai ajudar você a obter informações contextuais importantes para seguir essa jornada de estudos. Aqui nós vamos sugerir aqui o nosso livro de Novo Testamento, né, do Setup, né, que acho que entrega no endereço, né? Pode mandar lá que entrega, né? Mas você pode buscar essas informações, que são informações que vão abrilhantar o seu estudo do Evangelho de Mateus. Além disso, releia a genealogia de Jesus sozinho ou com a sua família e medite em tudo isso que você estudou. A lista dos antepassados de Jesus inclui prostitutas, assassinos, homens violentos e etc. Louve a Deus por isso. Afinal de contas, Ele trouxe o seu Filho ao mundo através da história de pessoas imperfeitas. E isso mostra que a graça de Deus está disponível a todas as pessoas, inclusive para você e inclusive para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, estamos aqui nesse período de isolamento, mas nada impede você, não só de compartilhar esse estudo, mas de agora pegar aí o seu telefone, o seu celular, o seu computador, mandar uma mensagem para alguém e dizer isso aqui para essa pessoa: olha, Jesus é gracioso, Jesus é soberano, Jesus está mudando a minha história, Jesus pode mudar a sua história. Eu tenho certeza de que apesar de todas as circunstâncias nas quais estamos enfrentando, esse poderoso evangelho, através da sua vida e da sua iniciativa, pode alcançar um número incontável de pessoas. Porque a gente nunca sabe o que Deus está fazendo na nossa história. E às vezes uma semente que nós lançamos aqui, Deus vai prosperar algo grandioso lá na frente que a gente não sabe. De repente a sua mensagem vai trazer o evangelho para o coração de uma criança, que lá na frente será um pastor, que lá na frente pode ser um missionário, que lá na frente levará o evangelho para centenas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. Amém? Aceite esse desafio, meu irmão, minha irmã, e deixa Deus usar a sua vida para a glória dele. Amém? Nós vamos encerrar com uma oração aqui, e eu queria pedir para o pastor Eleilton. Pastor, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente, eu quero agradecer o fato desse ambiente que está sendo proporcionado, agradecer a nossa IAP aqui de Vila Medeiros, pastor Alain, pastor Efraim, a nossa equipe aqui toda envolvida nesse suporte para que esse momento seja proveitoso para você que está aí em casa, e o pastor Eleilton que separou um pouquinho desse tempo para ter essa conversa aqui. Para mim foi uma conversa maravilhosa, assim. Ficaria a noite, o dia inteiro aqui conversando sobre o Evangelho. Então eu peço, você pode despedir aqui o pessoal e fazer uma oração encerrando essa nossa série, essa nossa lição de hoje, né? Amém. Foi uma alegria também, Samuel, poder conversar contigo durante esse tempo. Foi uma alegria estar com vocês e a gente ora a Deus para que de fato tenha sido um tempo abençoador para todos nós. Amém. Queria te convidar então nesse momento que você, na sua casa, onde você está acessando esse vídeo nesse momento, que você fechasse os seus olhos para a gente fazer uma oração no nome de Jesus. Amém. Senhor, hoje estudamos sobre a família do rei e eu quero aproveitar esse tempo e orar, Deus, por todas as famílias que nos ouvem nesse momento. O Senhor sabe as dificuldades, as lutas, as incertezas que cada família está vivendo. E o Jesus que veio para redimir a história da humanidade é o Jesus que pode transformar a história de famílias e abençoar famílias. E eu oro por essas famílias. Amém, Jesus. Oro para que todos tenham consciência do quanto o Senhor é gracioso e que, diante do estudo de hoje, da sua genealogia, a gente se maravilhe com a sua graça e confie na sua soberania. O Senhor é um Deus que tem dirigido a história. A história é dirigida por um Deus, é glorioso, um Deus soberano. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor continue sempre conosco. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã,
que você tenha um feliz sábado em nome de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente está muito feliz por você estar aí abrindo a sua casa. A gente não entrou aí na sua casa fisicamente, mas você ligou aí a sua TV, acessou aí esses canais, e a gente está feliz em poder estudar a Bíblia juntamente com você e com toda a sua família. Por isso, que Jesus te abençoe e até o próximo sábado, em nome de Jesus.